Oi, gente. Pois é, a última cartada do governo Bolsonaro é justamente o Renda Brasil. Eles querem transformar o auxílio emergencial num valor menor, numa renda básica para a população mais pobre, mas isso coloca uma discussão muito importante sobre imposto de renda negativo, que o Guedes também quer implementar, e o que significa uma proposta que historicamente foi apoiada por tanta gente de esquerda. A renda mínima universal, por exemplo, foi defendida por Martin Luther King e também apoiada por economistas liberais de direita, como Milton Friedman. E aí eu vou tratar disso nesse vídeo, falando sobre o Renda Brasil e falando também sobre a estratégia política do Bolsonaro. É importante a gente entender algumas coisas. A primeira delas é a seguinte: Bolsonaro perdeu muito apoio, ele sabe, ele vê as pesquisas, ele perdeu muito apoio desde a eleição. Ele veio com a aprovação próxima dos 60% quando foi eleito. Depois ele perdeu praticamente mais de 20 pontos percentuais e agora oscila entre 30% e 27% de aprovação. Diante de tudo que aconteceu, obviamente é uma aprovação ainda muito alta. Na minha opinião, a aprovação dele deveria ser muito mais baixa. Mas enfim, essa aprovação alta, ainda alta é vista pelo governo Bolsonaro como baixa em relação ao que eles já tiveram. E eles também perceberam que aconteceu, desde que o auxílio emergencial começou a ser liberado, um deslocamento da aprovação entre classe média, que vem reduzindo drasticamente por causa da forma confusa e, digamos, terrível que tem sido a forma do governo lidar com a pandemia, mas as pessoas que estão recebendo o benefício, o auxílio emergencial, parte delas, equivocadamente, estão valorizando o governo federal. Por que é um equívoco valorizar o governo federal com o auxílio emergencial? É um equívoco porque o governo foi inicialmente contra, depois a proposta do Guedes era de R$ 200 e foi o Congresso que acabou aprovando os R$ 600 de auxílio emergencial durante a pandemia. Valorizar o governo federal, elogiar o governo federal diante desse histórico não faz sentido lógico, mas faz sentido do ponto de vista concreto, porque as pessoas recebem o dinheiro, ele está vindo do governo federal, então existe essa associação e também tem a questão da falta de informação, a falta de clareza de que tudo isso aconteceu. Não é? Pois bem, então a população mais pobre, você viu um aumento da aprovação do Bolsonaro nessa população e uma diminuição na classe média. Bolsonaro percebeu que se ele quiser derrotar não só a esquerda, mas se ele quiser derrotar as ameaças que ele vai ter do ponto de vista da direita no futuro, ele precisa expandir a aprovação entre os mais pobres. Daí a força-tarefa que agora foi montada para aprovar o Renda Brasil. Mas aí eu quero falar um pouco sobre essa história de imposto de renda negativo e renda universal de cidadania. Todos vocês já sabem, eu já fui persuadido a defender uma renda universal de cidadania, e não é porque gente de direita como Milton Friedman defendia isso que eu vou deixar de defender. Assim como eu posso apontar para Martin Luther King e para tantas outras pessoas do ponto de vista progressista que defenderam renda universal. Agora, será que a natureza da renda universal, ou renda de cidadania, ou renda mínima, que seria só para os mais pobres, será que a natureza dessa proposta ela é sempre igual entre pessoas de esquerda e de direita? Não é. E é isso que eu queria comentar com vocês. O imposto de renda negativo, que tem muito a ver com a visão do Milton Friedman, que o Paulo Guedes absorve aqui no Brasil, ele tem um papel que não é só de garantir uma renda mínima para todos os cidadãos. Não. Ele tem um outro papel muito mais importante na visão dos liberais, que é desconstruir outros programas sociais. Por exemplo, a ideia de você criar uma renda mínima vai ampliar também, em conjunto, os planos de saúde populares. Porque essa é a visão
dos liberais e da direita, porque eles são contrários à ideia de direito social, de garantia do Estado de serviços de saúde. São contra o SUS. Então, expandir os planos de saúde populares é uma forma de o setor privado pegar parte desse dinheiro da renda mínima para eles, e aí você terceiriza, você transfere para o setor privado os serviços de saúde. Mesma coisa acontece com a educação. Então, a renda mínima para a direita, não toda a direita, obviamente, eu não posso. É bom lembrar, toda vez que eu falo liberais, direita, eu nunca estou falando de todos, eu estou falando daqueles que têm adesão a essas ideias, que nunca é a totalidade. A totalidade é uma coisa que praticamente não existe. Até para a gente falar de população, a gente tem que falar com base em pesquisas e percentuais. Mas a parte da direita, que é a parte que está hoje nos governando, não é? Do Paulo Guedes e tal, eles são influenciados por uma ideia de que utiliza a renda mínima, que utiliza o que eles vão chamar de Renda Brasil, esse é o marketing desse governo, para reduzir outros programas sociais. E, na verdade, na reportagem da Folha de São Paulo sobre isso, já está dito que eles querem utilizar o Renda Brasil para aprovar também medidas amargas em relação à reforma tributária, porque eles não querem tocar em certas coisas. O Guedes, inclusive, voltou a defender uma versão do CPMF, do Imposto sobre Transações Financeiras, como uma forma de ampliar o financiamento do Estado. Lembrando que essa mesma direita, quando os governos eram os governos petistas, eles condenaram o CPMF, eles disseram que o CPMF era horrível e tal. Para lembrar que essas pessoas não são movidas exclusivamente por ideologia, não é um sistema de ideias. Eles são movidos por interesses. E, naquele momento, era interessante usar o CPMF como uma forma de bater naqueles governos. E agora que o CPMF pode ser uma variante interessante para aquisição de recursos para o Estado, eles modificam o discurso de acordo com isso. Então, a Renda Brasil é bem provável, e já existem várias evidências, que ela seria um cavalo de Troia, ela seria uma coisa para introduzir. Se você não entende a metáfora do cavalo de Troia, dá uma olhadinha no Google que você vai entender. Mas introduzir a Renda Brasil seria uma forma de destruir os outros programas sociais, destruir o resto da proteção social e reduzir a proteção social, provavelmente algo focalizado apenas nos mais pobres e com base em consumo, exclusivamente no consumo e não na garantia de direitos sociais. Que a garantia dos direitos sociais universais para todos os cidadãos, uma visão de cidadania avançada, em que todos os cidadãos teriam direito a serviços de saúde, educação, habitação e tudo mais, é isso que é uma proposta de natureza da esquerda social-democrata, e todas as esquerdas, mesmo as anarquistas, todas elas têm um componente de universalidade, não é? E essas propostas focalizadas, historicamente, foram propostas muito mais da direita. Certos partidos de esquerda usaram propostas focalizadas, ou seja, focalizadas em apenas um segmento da população. Uma proposta focalizada ela pode ser complementar, eu não sou contra todo tipo de proposta focalizada, mas você colocar a proposta focalizada como a proposta central é problemático. E, na verdade, o Guedes e o que está sendo discutido Renda Brasil não seria um imposto de renda negativo para todos os brasileiros, ele funcionaria, na verdade, para apenas os mais pobres, e ele não seria uma renda universal de cidadania. Não é, por exemplo, o que o Martin Luther King defendia. E aí, para pegar a defesa do Martin Luther King e para pegar a defesa de pessoas ligadas ao campo progressista, como Yanis Varoufakis, quando você pega as propostas dessas pessoas, elas associam a renda universal de cidadania aos direitos sociais, elas associam essa ideia de você garantir a todos os cidadãos uma renda básica
a expansão dos direitos sociais e ver a renda básica como um direito social a mais, extra. É uma concepção completamente diferente. E ter essa clareza entre as duas concepções e para que cada concepção serve é fundamental. Bolsonaro claramente nesse momento vai tentar usar o Renda Brasil para expandir o apoio dele entre os mais pobres e com isso tentar estar no segundo turno em 2022. O campo progressista vai ter que ter clareza, e vai ser muito difícil fazer isso, mas vai ter que ter clareza de defender uma renda universal de cidadania e criticar o Renda Brasil não pela renda que fornece, mas pelo fato de estar destruindo outros programas sociais, de estar destruindo a garantia de direitos sociais à população, de levar a uma desvalorização desses, além de apontar hipocrisias como a questão do CPMF, que foi tão demonizado e agora é defendido por esse governo. Não vai ser uma operação fácil para o campo progressista. E por isso que o campo progressista precisa estar atuando nisso diariamente. E é com esse fim que eu anuncio para vocês que eu vou estar conversando sobre esses e outros assuntos, se tudo der certo, com o deputado federal do campo progressista. E eu espero que seja apenas o primeiro de muitos políticos do campo progressista que a gente vai dialogar aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. É isso aí, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, sim, e aqui no canal, só para dizer, eu converso com pessoas de diferentes orientações políticas, vou em canais de diferentes orientações políticas e sempre vou estar defendendo os valores que eu acredito, né? Não a minha restrição em relação ao diálogo normalmente é ética. Só uma pessoa que eu saiba de problemas éticos graves e que veja que não vejo nenhum sentido em conversar com essa pessoa que eu posso restringir. Mas, em geral, eu sou totalmente contrário à política do cancelamento e dizer não vou falar com fulano porque eu divirjo nesses assuntos. Eu, pelo menos, não penso assim. Enfim, só queria dizer isso. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.